Olá a todos, sejam bem-vindos aqui ao canal. Hoje vou falar sobre a Guerra das Coreias. E para nós entendermos a Guerra das Coreias, temos que entender primeiro porque é que existem duas Coreias. Ok? E peço desculpa pelo barulho de fundo. Lamento, mas às vezes acontece. Então, nós temos... portanto, antes de eu começar a entrar propriamente então na matéria propriamente dita, eu gostava de vos sugerir uma série que é Mr. Sunshine. E Mr. Sunshine passa-se antes de tudo começar, em 1910, quando a Coreia foi anexada pelo Império Japonês. Em Mr. Sunshine, logo no início da série, o exército dos Estados Unidos destaca a resiliência dos soldados coreanos, que, apesar das baixas, não se rendiam. Portanto, extremamente resilientes. Contudo, não estavam também preparados quanto como o exército japonês ou o exército americano. Esta série é fantástica, ok? Passa-se antes deste acontecimento destes acontecimentos que eu estou aqui a falar, mas é fantástica. Vocês vão adorar mesmo. É uma lição de patriotismo, de lealdade, dar a vida pelo próximo, de amor à nação, sei lá, é incrível, ok? Por isso vejam esta série. E pronto, logo no início é destacado isto. A série não é algo histórico, quer dizer, é uma série de época, é baseada em factos históricos, aliás, num tempo histórico específico, mas não é propriamente uma série para. Não é uma série assim fiel totalmente aos acontecimentos, ou seja, os personagens principais não existiram na história, mas é algo baseado em factos históricos, em factos reais. Mas é claro que o desenrolar das coisas que acontecem com os personagens, isso é ficção. Bom, também é uma boa série para vocês perceberem as hierarquias na Ásia, porque as hierarquias eram bastante fincadas na Ásia, eram ainda, acho que ainda continuam a ser, pior que aqui na Europa, mas as hierarquias eram mesmo bastante fincadas. E isso, claro, é sim a favor da hierarquia, da autoridade, da ordem, só que isso em demasia quer dizer, vai gerar problemas, que foi o que aconteceu, e por isso é que hoje em dia ainda existem os Yakuza. Os Yakuza começaram a surgir no século. Foi no ano 1300 a 1600 e pouco. Foi aí que se começaram a formar os Yakuza. E os Yakuza formaram-se precisamente porque havia classes de trabalhadores que não eram bem vistas na sociedade. Tipo talhantes, esse tipo de coisas, eram vistas como inferiores. Então, isto é algo que para a nossa sociedade atual é impensável, eu acho, mas acontecia na altura e por isso é que as pessoas começaram a revoltar e a juntar-se e aí surgiu o Yakuza, mas isso é tema para um outro vídeo, também não foi só por isso, mas eu vou falar sobre isso noutro vídeo. Agora nós temos hoje o tema mesmo, a Guerra das Coreias. E portanto, os japoneses naquela época eram muito maus, ok? E os coreanos viveram 35 anos sob o domínio japonês, que os tratavam e eram tratados como inferiores e eram explorados também. Em 1937, os japoneses começaram a proibir os coreanos de falarem coreano e algum tempo depois proibiram até nomes coreanos. Os japoneses diziam que os coreanos deviam usar os nomes japoneses. Tudo isto servia para matar a cultura coreana e impor a japonesa. No fim de Mr. Sunshine, vocês conseguem perceber que o imperador é obrigado a abdicar e a destituir o exército. Só que é uma parte da população que não se rende. Claro que é menor número. E cria um exército, que é o chamado exército rebelde. Eles não desistem de ter a sua soberania. Eles não desistem da sua nação. E eles vão lutar por isso. Acontece que eles não têm armas e também não têm comida. E por isso, o que acontecia, qual era a técnica deles? Era uma técnica má, mas também era a única que eles tinham, que era
A primeira fileira tinha armas, não é? Já sabiam que iam morrer e depois as armas ficavam para a segunda fileira, porque eles não tinham mesmo armas. Aquele foi destituído do exército. E aqueles lá conseguiram, já não sei como é que eles conseguiram as armas, não sei se eles roubaram, já não me lembro. Mas isto depois já o fim é basicamente a luta depois, fica no ar, no fim de Mr. Sunshine, essa luta pela nação coreana, não é? Mas basicamente isto é só uma parte. Mas como é lógico, pronto, eles não conseguiram, mas há esta resiliência por parte dos coreanos que é destacada logo desde o início da série, que se vem a verificar. E esse exército existiu mesmo, ok? E portanto, alguns dos protagonistas faziam parte desse exército, outros não. Aliás, era só uma, não é? Mas como vocês vão ver nessa série, há 5 protagonistas. Cada um tem um pensamento diferente, mas todos têm um objetivo comum, que é lutar pela nação, ok? E uma das protagonistas era filha de um dos japoneses. Ok, vamos lá. Os coreanos, claro, ficaram chateados, mas não podiam fazer nada, porque o exército japonês era muito mais poderoso que o deles. Não é? Durante a Segunda Guerra Mundial, a Coreia começou ainda por ser mais explorada, tanto em recursos naturais, quanto pessoas que foram para a guerra lutar pelo Japão. Mas, como é sabido, o Japão perdeu. Numa reunião, foi decidido finalmente que a Coreia seria independente do Japão. Foi feito um acordo em que a União Soviética declararia guerra ao Japão. E, em troca, podia ter uma zona de influência na Coreia, na parte norte até ao paralelo 38. Foi isso que eles fizeram, contudo os americanos estavam com medo a que os soviéticos não cumprissem o acordo e ocupassem toda a Coreia, por isso ocuparam a parte sul do país. Decidiram que iam ocupar o país por 5 anos. Os coreanos não gostaram nada disso porque não decidiram nada. Durante estes anos, cada país começou a influenciar os coreanos com as suas ideologias. Também aconteceram várias sangrentas, principalmente na parte sul. Eu não sei se eu cheguei a referir, mas é assim, os Estados Unidos, quando atacaram a Coreia, não era a intenção deles, lá atrás, não nesta altura, não quando, não agora, não é, não neste tempo histórico que eu estou a falar, mas antes, porque a série passa-se antes, eles destacavam, já cheguei a falar assim, que eles destacavam a resiliência das tropas. Não, uma coisa que eu não falei, já me lembrei que é que eu não falei, foi que eles estavam em cima do muro. Eles não queriam propriamente aquele território. Eles queriam queriam os recursos naturais, queriam esse tipo de coisas, mas não queriam propriamente ocupar o território, ok? Queriam melhores trocas comerciais, queriam melhor diplomacia, mas não queriam propriamente invadir. Ficar com aquele território. Ok. Depois nós temos portanto, aconteceram várias sangrentas, principalmente na parte sul. Então, em 1948, os soviéticos foram embora, como estava no tratado, e no ano seguinte os americanos também deixaram o país. Porém, o mesmo continua dividido em dois. O do norte era governado por Kim Il-sung e a Coreia do Sul elegeu Syngman Rhee. Desculpem que isto eu escrevi isto à mão. Pois, às vezes já não sei bem o que é que escrevi, que já escrevi isto há muito tempo. Um era um comunista que faria tudo para unificar a Coreia à sua visão e o outro era um anticomunista que faria o que tivesse de ser feito para impedir o comunismo no país. Ambos queriam unificar a Coreia à sua visão e isso obviamente deixou um clima de tensão na Península Coreana. Alguns anos antes ocorreu uma guerra civil na China que no fim acabou por se tornar um Estado comunista, controlado por Mao Zedong. Os Estados Unidos não fizeram nada para impedir isso. Com isto, a Coreia do Norte achou que os Estados Unidos também não se iam importar com a Coreia do Sul. Depois de uma reunião em Moscovo, foi decidido que iriam atacar a Coreia do Sul. A União Soviética e a China davam apoio com equipamentos. Além disso, os chineses iam enviar 50 mil soldados de origem coreana para lutar pela Coreia do Norte. O exército da Coreia do Norte era bem equipado
e a maior número e com equipamento soviético. No entanto, o da Coreia do Sul foi deixado de qualquer maneira. Os soldados norte-coreanos inventaram a desculpa de que os soldados sul-coreanos tinham pisado a linha. Atacaram de surpresa, deixando o presidente sul-coreano paranoico e começou a matar todos aqueles que achava serem comunistas. O que não o deixou bem visto. A Coreia do Norte dominou boa parte do país, inclusive a capital. Ao contrário da Coreia do Norte pensava, a Coreia do Sul importava-se com a invasão. As forças americanas tentaram ajudar a Coreia do Sul, mas não podiam fazer muita coisa. O exército norte-coreano conseguiu dominar a Coreia do Sul rapidamente. Os sul-coreanos ficaram presos numa pequena parte conhecida como Perímetro de Pusan e conseguiram conter os avanços dos norte-coreanos. Enquanto isso acontecia, foi decidido pelas Nações Unidas que iriam interferir. Para os Estados Unidos, a conquista da Coreia teria sido como um dominó. Para outros países da Ásia se tornarem comunistas também. Não podiam deixar que isso acontecesse porque estavam no período da Guerra Fria. Depois de conterem os avanços dos norte-coreanos por um tempo, os reforços finalmente chegaram, apesar de serem na sua maioria americanos. O exército da ONU era composto por pessoas de várias nacionalidades diferentes. Fizeram um contra-ataque e começaram a empurrar os norte-coreanos de volta para o norte. Além disso, as Nações Unidas fizeram uma invasão na Coreia do Sul, perto da capital, e expulsando rapidamente os norte-coreanos. Porém, pararam por ali e entraram em território norte-coreano. A China tinha avisado que se entrassem em território norte-coreano iam interferir. Contudo, os americanos achavam que a China só ia mandar alguns reforços. Continuando a invadir a Coreia do Norte. O general Douglas MacArthur não queria só uma guerra na Coreia do Norte, mas também na China. Homem valente, caralho. E defendia o uso de armas nucleares. Para isso, os seus superiores não permitiram isso, até porque a União Soviética já tinha uma arma nuclear também. Deixaram claro que a guerra devia ficar em território coreano. Algum tempo depois, esse general foi despromovido. A guerra corria bem, já tinham dominado Pyongyang, a capital, e a Coreia do Norte estava quase toda dominada. Os chineses resolveram entrar na guerra do lado da Coreia do Norte e começaram um contra-ataque. Surpresa. Mas não foram poucos chineses, foram vários. Assim, eles começaram a empurrar os sul-coreanos de volta para o sul, na fronteira, novamente. E dominaram novamente a capital sul-coreana. Os sul-coreanos conseguiram recuperar a capital. Iam recuperando e perdendo território. Chegou a um ponto em que começaram a guerra às trincheiras, como na Primeira Guerra Mundial. Basicamente, não se moveram e mantinham as posições. Contudo, havia guerra nos céus. Portanto, isto aconteceu de junho de 1951 até julho de 1953. Todos ficaram cansados. Epá. Eu escrevi à pressa. Escrevi toda à pressa isto. Depois não percebo o que é que escrevo. E sabiam que a guerra não ia levar a lugar nenhum. Resolveram assinar um armistício em 1953. As fronteiras ficaram como estavam. Foi criada uma zona desmilitarizada. Tecnicamente, a Guerra das Coreias está a acontecer até hoje, porque não foi assinado nenhum tratado de paz. Também há um donama interessante sobre sobre a zona desmilitarizada, qual guerra qualquer. Mas eu não me lembro agora do nome. Esqueçam, o meu inglês também é mau e depois ainda não me lembro do nome, então não quero estar a dizer a asneira. Mas acho que é. Bom, não sei, mas aquilo é um dorama em que há uma rapariga da Coreia do Sul, fica na zona desmilitarizada e depois aquilo, enfim, é acolhida por um soldado da Coreia do Norte. Pronto, isso é uma coisa, mas não me lembro do nome. Enfim, tecnicamente, ok. Não sei se não se sabe ao certo quantas pessoas morreram, mas estima-se que tenham morrido mais de 3 milhões. A maioria eram civis. Durante muito tempo, a Coreia do Sul era pobre e com dificuldades. Já a Coreia do Norte era próspera.
Nos anos 80 as coisas mudaram. A Coreia do Sul